Quero agradecer a professora Maria Carmelita Asbeck pelas brilhantes colocações, que acabam depois, vão se desdobrar no debate, né? Com certeza, porque me parece que esse aqui é um palco onde a gente experimenta todos os elementos que a professora trouxe para o debate e que, com certeza, agora passando a palavra à Marinete, também, né, a gente vai poder identificar. Então, vou passar a palavra à Marinete para que ela possa fazer a preleção e depois a gente vai abrir para o debate. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde às queridas companheiras da mesa, Liliane, professora Carmelita. Agradeço o convite, né, da seccional de campus do CRES, do Rio de Janeiro, para estar aqui presente hoje. Nesse momento eu estou na gestão do Cefes e depois da explanação riquíssima da professora Carmelita, a gente vai tentar fazer algumas considerações dos desafios, né, que essa conjuntura e que essa história nossa de país periférico, de capitalismo dependente, marcado pela grande concentração de renda e pela desigualdade social, temos, né, no trabalho cotidiano, temos enquanto cidadãos desse país, né, temos enquanto militantes as diversas formas de expressão do dia a dia da nossa vida. E como que hoje a questão dessa herança, que também a professora explanou, né, dessa relação histórica, pública-privada, né, ao ser marcada pelo clientelismo, ao ser marcada pelo autoritarismo, principalmente na época da ditadura, né, na ampliação de direitos sociais em detrimento de direitos civis e políticos, né, como que esse momento, como que essa relação presente faz com que o espaço público, cada vez mais, historicamente, nesse país, se confunda com interesses privados, né? E se hoje a gente avançou na Constituição Federal como um grande marco, se hoje a gente avançou no movimento de efervescência da década de 80, nós temos que estar muito atentos, né, para os novos desafios colocados, não são novos, né, mas são desafios com outras roupagens, né, colocados no nosso trabalho cotidiano. Historicamente, né, as políticas sociais, muitas vezes, particularmente a assistência, foram entendidas como não responsabilidade pública do Estado, né, com serviços sociais descontínuos, dirigidos aos segmentos mais vulneráveis e, por isso, não precisavam ser de boa qualidade, né, com falta de compromisso com padrões de qualidade e serviços prestados, com inexistência de qualquer mecanismo de controle social. Mas isso a gente vê que não foi só outrora antes da Constituição, né? Nós vemos e vivenciamos, como a professora Carmelita destacou, em relação à prática clientelista desse Brasil afora, e muito perto de nós, em municípios vizinhos, né? A gente vive ainda hoje, professora, com um dia que vai distribuir a cesta básica, né, se coloca em fila, depois dos estudos feitos pelos assistentes sociais, mas no dia da distribuição se coloca em fila os usuários no espaço público e aí a secretária de assistência social vai individualmente entregando, né, isso até 2 anos atrás, né, presenciado, inclusive pelo vários colegas, né, e ainda hoje também, né. Então, conviver com essa relação, né, entre a lógica do direito, né, e ainda a lógica do favor, que também é assimilada, lamentavelmente, pelos nossos usuários e trabalhadores, é porque eles não viveram outras formas, né, de acesso a direitos, historicamente. O SUS tem muito pouco tempo, e apesar de saber que é um avanço, sabemos o quanto que é permeado pelo próprio embate, né, em relação à concretização dos direitos propostos. E quando a gente fala isso, acho que a gente tem que tirar 3 dimensões nesse processo. A própria lógica da ampliação dos direitos sociais. Hoje, a Seguridade Social, que é a espinha dorsal, né, da proteção social brasileira, ela está ameaçada, inclusive no seu financiamento, mais do que nunca, né? Porque com toda a precarização, com todas as mudanças que teve pós-Constituição de 88, com o avanço da proposta neoliberal nesse país, a Constituição, principalmente no que diz respeito ao financiamento da Seguridade Social, trazia para a gente, e colocado por
estudos aí da Anfip, né, por estudos aí de vários profissionais, como a professora Denise Gentil, né, a vitalidade do financiamento da Seguridade Social, inclusive desmistificando o famoso déficit, né, que toda hora a mídia coloca, e cada vez que vai se aumentar, fazer o reajuste dos aposentados, a Previdência vai quebrar, a Previdência vai cair, né? E aí nós estamos vivenciando um momento muito complexo. Eu acho muito oportuno discutir financiamento, orçamento, inclusive as conferências de assistência social, né, municipais, estaduais e nacional. O tema desse ano é o financiamento, né, orçamento e gestão, porque nós estamos vivendo com a proposta da reforma tributária, que por enquanto está morna no Congresso, mas com a proposta da emenda constitucional 233, de você desmontar o orçamento da Seguridade Social, né? Com o fim do orçamento previsto na Constituição e com a incorporação das fontes de financiamento distribuída de uma forma não direta. Esse movimento da PEC 233, ela estava quase passando despercebida, porque era proposta de reforma tributária, mas que no seu bojo mexia com o orçamento da Seguridade, mas exigiu e foi possível a tempo uma reação coletiva, né, que segurou por enquanto, e o governo não conseguindo passar a reforma tributária que acabava com o orçamento da Seguridade, estabeleceu-se outras formas, né, de fazer a relação do financiamento, uma que é seriamente preocupante, que é a desoneração do empregador nas suas contribuições sociais para a Seguridade Social, particularmente para a Previdência Social, né? Hoje a gente viu na mídia, né, uns 20 dias atrás, mais uma relação de entidades, de setores econômicos, que não vão mais pagar a contribuição previdenciária, que é uma da base da Seguridade Social, é uma das receitas mais robustas, em cima do salário do trabalhador, e sim em cima da renda bruta das empresas, descontada as receitas de exportação. Isso com a discussão de que se você tirar, né, o custo do empregador, você amplia o acesso ao trabalho. Mas numa clara demonstração de quem vai pagar o ônus são os trabalhadores, ou seja, em cima da renda do trabalho, que hoje está tentando cada vez mais buscar o financiamento da Seguridade Social. E essa medida está assim, muito sutil, quase ninguém discute, né? Então a gente está vendo como que as coisas estão acontecendo, né? E como que isso, nesse momento que a gente vai discutir orçamento, financiamento nas conferências, é fundamental que a gente esteja atento, né, nesse processo. Uma outra dimensão que isso concretamente restringe direito, né? Ao mesmo tempo, você tem todo esse espaço contraditório de ampliação e restrição, com a tensão, muitas vezes, entre o que a política propõe de ampliação, como a política de assistência social, enquanto direito, ao mesmo tempo você tem aí uma preocupação muito grande com o viés econômico, no que diz respeito, por exemplo, ao benefício de prestação continuada, né? Porque recentemente o Supremo Tribunal Federal considerou, de uma forma muito interessante, né, que é uma luta histórica nossa, que é o corte de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, não pode ser o único critério de definição do que diz respeito à questão econômica para o acesso ao benefício, né? Mas, ao mesmo tempo, numa lógica de confronto entre a área econômica, temos que estar muito atento para garantir que isso não signifique 1 centavo a menos no valor do benefício de um salário mínimo. Então, assim, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a gente sabe do esforço dos técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social, de toda hora estar afirmando para a área econômica a importância desse benefício no valor do salário mínimo. Porque, na lógica colocada pela professora Yazbek, política para pobre, qualquer coisa serve. Né? Para vocês terem uma ideia, no ano retrasado, quando saiu a mudança da LOAS, né, que plantou o SUAS, como legalizou o SUAS na LOAS, nessa mesma lei estava a proposta de que mudou o conceito de família do BPC, enfim, que fez outras mudanças,
Nessa mesma lei estava a proposta de ampliar a renda per capita, né? A proposta que a gente acompanhou pelo Conselho Federal, inclusive junto ao Parlamento, de ampliar a renda per capita para meio salário mínimo por per capita na hora da composição familiar. E um dos argumentos da relatoria da Comissão de Finanças do Congresso para não aprovar, e foi vetado, foi com o argumento de que o valor que se gasta com o BPC nesse país daria para triplicar o atendimento às famílias do Bolsa Família. Então, não teria lógica ampliar a renda per capita desse benefício, porque o montante atenderia 3 vezes mais, né, os usuários do programa Bolsa Família, que os valores são restritos. Então, assim, a gente sabe que é uma tensão constante, que é uma luta constante, mas a gente entende que essa tensão entre o econômico e o social, agora, numa conjuntura dessa do capitalismo, né, no capital financeiro, cada vez mais extraindo da renda do trabalho, né, o fundo público sendo disputado cada vez mais nesse processo, a gente tem que ficar muito atento e forte, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe a Previdência Social com toda uma proposta de rever direitos, no que diz respeito à pensão por morte, né? Você saiu no jornal há algum tempo atrás a farra das pensões, inclusive com o argumento de que as pessoas mais idosas estavam casando com meninas mais novas para deixar a pensão, isso com o argumento de modificar sem estudo, sabe? Tudo no senso comum, tudo no achismo, e tudo vai pegando, né? Porque cita exemplo de alguém que casou com uma pessoa de 30 anos, em plena condições de trabalho, e aí isso justifica alterações. E, ao mesmo tempo, você vê também toda uma discussão na Previdência Social em relação à própria capitalização do fundo público, como recentemente foi a aprovação da Previdência Complementar, né, dos servidores públicos federais, onde hoje o servidor contribui, os servidores públicos federais contribuem em cima do seu salário bruto e não em cima do teto máximo. A gente já contribui em cima do valor bruto, mas na hora que a gente aposenta, pelo menos na minha realidade, o salário cai pela metade. Eu não acredito que isso vai mudar com a Previdência Complementar. O que eu acredito que o que eu pago hoje para a Previdência, da minha parte quanto trabalhadora, será dividido entre o fundo público do governo e vai ser, ao mesmo tempo, para o fundo complementar. E segundo, que está sendo colocado pelos sindicalistas, a verba que vai se mover, né, o montante envolvido na discussão da Previdência Complementar dos servidores públicos federais, equivale ao valor do PIB brasileiro. Então, a gente não está falando de pouca coisa, por isso toda a tensão de aprovar do jeito que foi aprovado, né? E aí, mais uma vez, a gente percebendo o capital financeiro na disputa aí do fundo público e da renda do trabalho de uma forma nunca antes vista, né? Não só no nosso país, como no mundo, no momento desse de reacumulação do capital. Então, diante dessa discussão, a gente colocar a importância de compreender o trabalho como fundante na sociabilidade brasileira, da sociabilidade humana, é fundamental para que a gente, inclusive, perceba essas complexas relações, essas complexas mudanças, né? Porque, apesar de tudo, de toda essa complexidade de relações, a gente defende, concorda com a posição do Ricardo Antunes, quando ele coloca que as possibilidades de uma efetiva emancipação humana ainda podem encontrar concretude e viabilidade social a partir das revoltas e rebeliões que se originam centralmente no mundo do trabalho, um processo de emancipação simultaneamente do trabalho, no trabalho e pelo trabalho. E aí é nessa perspectiva que a gente, que nessa conjuntura, né, a gente ressalta como que a disputa do fundo público e a desoneração do custo do trabalho está presente na acumulação do capital, né? Nesse sentido, a gente vai, só para poder pegar mais aqui a discussão mais geral, nesse sentido, a gente pergunta que, enquanto profissão, enquanto trabalhador salariado que nós somos, enquanto trabalhador que lida cotidianamente, né, com as manifestações da questão social, nas suas mais diversas expressões, algumas inclusive de barbárie, né, que muitas vezes nos adoece, nos angustia, muitas vezes lidamos cotidianamente com situações onde a gente acaba fazendo a seletividade, né, e muitas vezes banalizamos
Porque se o cotidiano ele é um campo muito rico, né, de conhecimento do usuário, de riquezas, de estratégias de intervenção, ele também pode ser um campo que nos leve para a burocracia institucional, ele pode ser um campo que nos leve para a banalização, né, do que a gente entende como direitos, como necessidades básicas, e acaba muitas vezes defendendo conceitos diferenciados na hora que a gente vai atuar num simples encaminhamento, num simples parecer social que a gente imita, né, ou num simples direcionamento que a gente faz numa intervenção específica para aquele usuário, né. Eu me lembro de uma pergunta que o professor José Luiz Viana, aqui da UF de Campos, fez numa palestra que eu assisti, que ele pergunta assim, até que ponto, né, a cidadania que a gente defende para nós, a gente defende para o nosso usuário, né? Ou para o nosso usuário serve um trabalho qualquer, uma cidadania qualquer, né, uma cesta básica qualquer, né? Então, é nesse sentido que a gente acredita que no cenário de desemprego, de precarização das relações de trabalho, de aumento das formas de violência, né, com jovens negros, contra a mulher, né, contra o idoso, de banalização da vida, de focalização das políticas sociais, de responsabilização de usuários e famílias pela sua própria proteção social, como historicamente, né, foi construído nesse país, pela criminalização dos movimentos sociais, a gente vê cotidianamente, inclusive a gente teve semana passada em Natal e na Semana do Assistente Social, conversando lá com os colegas, e assustadoramente foi no mesmo dia que a polícia enfrentou estudantes que estavam brigando pelo não aumento de passagem, de uma forma assim, completamente descabida, com cavalarias, com toda a agressão que você pode existir. Assim, e fora aqui no Rio de Janeiro, a qualquer momento, toda hora que a gente viu e está vendo, com os megas eventos, a forma como a população está sendo varrida, né, dos seus espaços urbanos, a forma como está sendo tratada a população em situação de rua, com extermínio em diversas capitais, né? E muitas vezes como que nós também nos deparamos no trabalho cotidiano com forma de gestões autoritárias, né? Seja nos seus mecanismos de controle do processo de trabalho, né? Seja nas relações de ferir a autonomia profissional, né, na questão do sigilo profissional, do respeito à guarda do sigilo, da exposição do usuário, né? Então, muitas vezes, nós vivenciamos também, numa conjuntura complexa, cada vez mais, a demanda institucionais, muitas vezes revestidas de práticas conservadoras e de ações que visam meramente o controle da população usuária. E não é só em Campos, não sei se reverteu, mas da última vez que eu estive aqui não havia revertido, não é só em Campos que a população usuária está questionando e muito por que a assistente social faz tanta visita na casa dela, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Também agora, quando a gente esteve pelo Nordeste, isso foi colocado pelos colegas de lá, a reação da população usuária, que tem que ser tratada, apesar das demandas institucionais, com muito respeito nesse processo, né? Muitas vezes nossos empregadores, inclusive, orientam, né, para os técnicos, mas vá sem avisar, de preferência para pegar no flagra, né? Para ver se realmente o que ele disse aqui em relação à composição em renda familiar, do BPC ou do Bolsa Família, está batendo com a realidade. Então, gente, numa conjuntura dessa, complexa, difícil, é justamente por isso que nós temos que reafirmar o nosso projeto ético-político. E para reafirmar o nosso projeto ético-político, precisamos, com toda a limitação de um trabalhador assalariado, né, que não, como a Marília também coloca, não, com visões não fatalistas e não messiânicas, mas qual é a direção social que a gente está dando no nosso trabalho cotidiano. O que no nosso trabalho cotidiano nos diferencia de um bom burocrata, né? De um bom técnico que pode ir lá conhecer toda a estrutura dos programas e dos serviços que a gente atua, um bom técnico que conhece todos os mecanismos de acesso, né? E é justamente essa dimensão política pedagógica da nossa profissão,
é justamente o fato de a gente lidar com seres humanos, né, justamente a capacidade que a gente tem de estabelecer as relações sociais por outro viés do direito, né, e não da subalternidade e não do favor. E como que isso também influencia no próprio fazer profissional. Não é, eu já coloquei, não sei se eu coloquei aqui da outra vez que eu tive, mas é cada vez mais comum a gente ter, dentro do conjunto de processos éticos que tanto os CREs quanto o Cefes recebe, denúncias de usuário em função de posições, posicionamentos e práticas e ações de profissionais, né, que não têm consonância com o código de ética, principalmente no que diz respeito ao sigilo, no que diz respeito à autonomia do protagonismo do usuário no processo, às suas escolhas, né? Há visões preconcebidas, preconceituosas, há visões de caráter verificador. Então, a gente, assim, numa conjuntura difícil e complexa, é justamente quando a gente tem que estar sabendo qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio. Porque tem coisas que não dependem da gente no exercício profissional, mas tem coisa que depende, né? Na hora que eu vou me pronunciar, por exemplo, num parecer social, qual é o conceito de saúde que eu estou adotando, de direitos sociais que eu estou adotando? Eu estou me prendendo num viés normativo, especificamente? Eu estou tendo uma visão mais ampla de justiça social? Muitas vezes nós somos chamados para opinar, e mesmo que a minha opinião não reverta imediatamente em direitos, mas muitas vezes eu caio no mecanicismo, eu caio nas regras institucionais, sem criticidade, né? E muitas vezes meu trabalho é perfeitamente dispensável naquele processo, bastava colocar um bom funcionário ali administrativo, né? Então, é nessa conjuntura que a gente tem que estar atento, né? E como alerta a professora Boschetti, a Ivanete, compreender a relação entre as crises e as políticas sociais é imprescindível nesse processo. Porque esse processo da modernização conservadora e tardia, como colocou a professora Yazbek, né, esse processo de vir revestido de práticas neoconservadoras, dos processos de controle de trabalho. Eu trabalho numa instituição, em INSS, onde hoje todo o sistema informatizado controla, inclusive, o tempo que eu fico atendendo um usuário, né? E muitas vezes eu recebo ligações aqui da gerência de campus, que eu trabalho em Macaé, e fala assim: Marinete, você está há muito tempo com esse trabalhador. Aí, Marinete, o trabalhador está esperando aí desde manhã, e está esperando há mais de 2 horas sua senha ser chamada, e você não chama. Aí eu falei assim: ué, mas eu estou atendendo outros, então você coloque mais gente que ninguém vai esperar, né? Quer dizer, a preocupação não é com o trabalhador, a preocupação é desse indicador cair lá no ranking da agência, né? E aí você costuma ter práticas, como aconteceu, uma gestora da minha região chegou e falou assim: vamos fazer o seguinte, você entrega a senha para o usuário só na hora que você for chamar. Você não entrega de manhã cedo, na hora que ele chega aqui, não. Então, quer dizer, que não parece no sistema que ele está tempo esperando, né? Aí a gente brinca com ela. Então, eu mascaro a realidade para poder atender os indicadores de gestão. Então, assim, isso eu estou citando só um exemplo, mas como que o processo de trabalho, e mesmo aqueles processos que têm mais sofisticação no controle, hoje é perverso nesse sentido. E aí a minha gratificação depende, né, desses indicadores. Ainda tento botar a responsabilidade nesse caso, como eu falei, esse exemplo, que eu não ia aceitar isso, a gratificação inteira da agência vai cair por tua causa. Eu falei: não vai cair por minha causa, não. Isso a culpa eu não levo, entendeu? E ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê nas relações de trabalho, né, cotidianas, essa disputa, né, pela sua própria proteção social como responsabilidade de um usuário, né? Eu, esses dias, atendi um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho grave, né, no embarcado, né, ele trabalhava no navio, e ele chegou depois, já tinha acontecido há 1 ano atrás, para buscar orientação, para pedir a transformação desse acidente em acidente de trabalho, porque não tinha sido feito o registro na época. Aí eu falei com ele: mas como que uma empresa, o senhor na época não brigou, não lutou, como que uma empresa, né, aconteceu um acidente lá atrás, e o senhor não veio aqui para buscar, o senhor mesmo poderia ter registrado? Ele falou: eu sabia que eu podia ter vindo registrado, sabia que eu poderia, pelo menos, ter procurado aqui para informação, mas a pressão foi muito grande, e a pressão não foi do meu empregador, foi dos meus colegas de trabalho.
porque se tivesse tantos dias sem acidente, os colegas iam receber o tal lá do bônus, né? E aí, com esse bônus, um já tinha programado trocar o carro, comprar isso, comprar aquilo, e se com o meu acidente, eles perderiam. Então, eu me senti responsável por todo mundo perder o tal do bônus. Né? Então, é nessa conjuntura que a gente trabalha hoje com o adoecimento do trabalhador. É nessa conjuntura, né, que hoje os processos de trabalho mais sofisticados, mais precarizados, cada vez mais se concentram na exploração. Né? É essa conjuntura, por exemplo, que a gente vivencia, até o que a empresa fornece. Eu trabalho numa cidade que aqui também, né, que o petróleo é a economia central, e que a gente tem relato de trabalhador, por exemplo, que diz o seguinte: olha, eu assumi uma empresa, tentei numa empresa, ganhei lá um celular, ganhei um notebook, um carro, mas eu não consigo deixar de desligar o celular nas minhas férias, porque a empresa é uma multinacional e entende que se eu não atender o celular do trabalho nas minhas férias, eu não estou sendo colaborador, né, da empresa nesse processo. Então, é nessa conjuntura que nós estamos lidando cada vez mais com a banalização, né, das outras dimensões da vida, onde, além de vender a sua força de trabalho, mesmo quando tem acesso ao trabalho, né, mais bem remunerado, lidamos com essas outras formas de controle, né, do processo de trabalho. E, para além disso, a grande maioria não tem acesso ao trabalho formal, né? E aí, apesar do avanço do trabalho formal nesse país, como foi comemorado, os estudos mostram que 95% do aumento da oferta de trabalho se deu com salários até um salário mínimo e meio, né? Como está, inclusive, numa entrevista do sociólogo Rui Braga, agora no Le Monde Diplomatique, resgatando dados aí das pesquisas nacionais. Enfim, gente, o que a gente queria colocar nesse pequeno relato é que ainda temos muito para avançar num país que, apesar dos avanços que a gente reconhece e que eu acho que são super importantes, a gente está ainda como o terceiro pior índice de desigualdade social do mundo, né? O IDHD, né, que é o IDH sobre a desigualdade social, mostra isso. Ainda temos um distanciamento muito grande entre os ricos e pobres desse país, né? Entre o menor e o maior salário vigente, com uma alta concentração de terra. Né? Nós temos 3,5% de proprietários de terra que detêm 61,57% das terras desse país. Né? A precarização das relações de trabalho cada vez mais, além de ter mais de 50% da população economicamente ativa sem qualquer proteção social. E é nessa conjuntura que nós, ao lidarmos com as políticas sociais cotidianamente, percebemos, né, que muitos usuários, não tendo acesso à política, por exemplo, de previdência social, buscam a política de assistência social através, por exemplo, do BPC. Né? O CBAS do ano passado mostrou alguns estudos regionais, um de São Paulo, que as colegas do INSS fizeram. Hoje, 80% dos usuários que buscavam o BPC em idade de trabalho, né, idade laboral, já tinham possuído o vínculo formal e perderam o acesso por causa da exigência da qualidade do segurado para acessar os benefícios previdenciários. E aí a gente pergunta, a gente já viu algum plano de previdência privada fornecer benefícios por acidente de trabalho ou benefícios eventuais por auxílio-doença? Né? Então, nessa conjuntura, se não há a atratividade, né, para o mercado, se não há interesse do mercado pagar esse tipo de benefício, por que a Previdência Pública vai ser atrativa? Né? Por que não se mexe nunca trabalhadores que trabalharam 20 anos e contribuíram, mesmo numa lógica de seguro, se ficar 2 anos desempregado, perde o direito de deixar pensão, e isso é porque existe a farra das pensões, como o governo colocou recentemente, para os seus dependentes, deixa de requerer os benefícios por invalidez, os benefícios que exigem qualidade de segurado. Então, ainda temos muito que enfrentar, né, para que realmente a garantia de direitos seja feita
nesse país. E aí é fundamental que, enquanto trabalhadores, que compreendemos a trajetória das conquistas e retrocessos nas relações de trabalho e nas políticas sociais como fruto da correlação de força à sociedade. E isso aponta para a gente, no nosso trabalho cotidiano, a necessidade de socializar as informações, a necessidade de demistificar o aparato e o poder institucional, incentivar na sociedade o debate sobre o rumo dessas questões, particularmente dos trabalhadores e usuários. O serviço social pode e deve contribuir nesse processo, né? Em defesa do fortalecimento dos sujeitos coletivos, potencializando ações de mobilização e ação popular. Porque sabemos que nós respondemos historicamente, né, seja atuando no campo das políticas, nas empresas, nos movimentos sociais, às demandas do capital, no sentido, inclusive, de garantir o controle social e reproduzir a ideologia dominante, mas também as demandas legítimas da classe trabalhadora, principalmente na busca do acesso e ampliação dos serviços e direitos. E muitas vezes a gente não está falando de fazer revolução, né? Eu fico assim, muito sentida, e eu já registrei isso lá no Serviço Social da Previdência. Por exemplo, nós perdemos, durante a contrarreforma da Previdência, um instrumento muito poderoso que a gente tinha, que era a emissão de pareceres sociais nos casos que o filho falecia e ia deixar pensão para os pais. O nosso parecer, naquela conjuntura, antes da contrarreforma, ele valia, inclusive, como substituição de provas. E o governo Fernando Henrique, através de medida provisória, tirou esse poder, né, extinguiu o decreto. Hoje o parecer serve só para subsidiar. E nós não fomos capazes, tudo bem que estava sendo desmontado também naquela conjuntura, mas nós não fomos capazes de fazer um levantamento nacional para mostrar, né, quantos pais e mães deixaram de ter acesso àquele direito, e só para publicizar, né, para mandar lá para o Conselho das Mulheres, para mandar lá para a luta dos trabalhadores, das centrais, quanto que isso significou de restrição de direitos. Então, muitas vezes, porque também naquela conjuntura o Serviço Social da Previdência também foi desmontado por medida provisória e depois revertido. Mas eu estou citando esse exemplo porque muitas vezes nós estamos dentro do nosso trabalho cotidiano, vivemos a angústia de, muitas vezes, seletivizar e achar que isso é natural, fazer a seletividade, e não temos condições, até enquanto equipe, que não é um trabalho isolado, de publicizar esses dados, ou de levar esses dados, seja para o Conselho de Direitos, ou seja para outras instâncias coletivas, que possam publicizar e discutir junto com a gente, inclusive no sentido dessa correlação de forças, que a gente sabe que é nesse campo que os direitos se constituem, né, e se fortalece nesse país, né? Então, mesmo nós nos firmamos enquanto trabalhador assalariado, nós dispomos dessa certa autonomia profissional, pela própria natureza da especialização do nosso trabalho, né? E que podemos interferir com toda, sem dominar, né, os outros instrumentos, os diversos instrumentos do processo de trabalho, como os meios, instrumentos, mas nós podemos participar desse processo, né? Nesse sentido, enquanto trabalhador, nós também vivenciamos a intensificação do mecanismo de controle autoritário do processo de trabalho, do aumento de assédio moral, né, da imposição de ações profissionais que chocam com a nossa autonomia profissional e com os princípios do nosso código de ética. E isso agrava ainda mais o quadro presente de adoecimento, de estresse relacionado ao trabalho, numa profissão como a nossa, que lida cotidianamente com situações de violência de direitos e de violência também, de violação de direitos e de violências nas diferentes dimensões da vida, marcada pela gritante desigualdade social. Mas, como diz a nossa professora querida Yamamoto, a realidade não pode se tornar um obstáculo para o trabalho profissional, né? Esperando por condições ideais, né? E a Mavi também coloca isso para a gente, né? Que o dia que a gente tiver condições ideais, a gente certamente vai fazer serviço social no céu, né? Então, a realidade não pode possibilitar a ação, né? Pois é nas adversidades que as exigências profissionais são maiores, assim como desafios apresentados. Daí a importância do nosso fazer cotidiano, cada vez mais a gente trabalhar com as diferentes dimensões que são exigidas, né? Como a capacidade técnico-operativa, o conhecimento teórico, metodológico e o compromisso ético-político. É fundamental que nós identifiquemos
e contextualizemos as demandas institucionais e também as demandas da população usuária. É fundamental que nós entendamos as manifestações e expressões da questão social dentro da lógica capitalista, através de análise que resgata a concepção de totalidade, sem perder, né, essa relação com aquela dimensão ali que eu estou atendendo, com aquela dimensão daquela política que eu atendo, mas sem segmentá-la, porque senão a gente corre o risco de cair no imediatismo. Nesse sentido, é fundamental que a gente conheça a burocracia institucional para, inclusive, poder ir além dela, né? Desenvolver o trabalho profissional compromissado com a ampliação de direitos e com a emancipação humana. Estabelecer estratégias que possam potencializar e coletivizar as demandas imediatas. Ser capaz de fazer articulações políticas intra e institucional. Ter nitidez no referencial teórico metodológico, né? Porque muitas vezes romper com uma prática cotidiana, rotineira, pulverizada, exige da gente uma relação intrínseca com a produção do conhecimento, com a familiaridade do número teórico, metodológico e o trabalho cotidiano. Não podemos aceitar, né, aquela suposta dicotomia entre teoria e prática, porque a forma como eu me alimento, como eu conheço a teoria, no simples encaminhamento que eu faço já é diferenciado. Se aquele usuário que eu estou vendo na minha frente é um usuário de sujeito de direitos, qual a concepção de pobreza que eu estou tendo, qual a concepção de seguridade social que eu defendo, qual a concepção de direito social que eu estou ali embutido. Então, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de fazer análise mais ampla no trabalho profissional, né? Essa compreensão exige o conhecimento de categorias teóricas que permitam estabelecer relações entre a particularidade do campo de atuação profissional e as transformações da sociedade brasileira e do mundo capitalista. Se eu, por exemplo, não resgatar em relação ao segmento de trabalhador como a empregada doméstica desse país, o trabalhador doméstico desse país, onde existe uma lei desde 1972 que obriga a assinatura da carteira assinada. E 40 anos depois, nós temos 30% dos trabalhadores de carteira assinada nesse país, né? Se a gente não incorpora essa discussão, muitas vezes, quando um usuário que a gente atende, uma trabalhadora que não contribuiu para a Previdência Social e vai buscar o BPC, ela chega para a gente e fala assim, eu não consegui pagar a Previdência. Isso no único atendimento. E a gente pergunta assim, mas a senhora trabalhou a vida inteira. Quem é que tinha que pagar a Previdência? É o empregador, né? Porque trabalhar, trabalhou. Então, para desconstruir, inclusive, a ajuda em relação ao BPC, né? Com essa lógica de que eu não contribuí, então só me resta esse benefício. Então, essa visão de direitos é uma visão que faz diferença entre o assistente social ou qualquer outro profissional e, muitas vezes, o setor administrativo, que diz assim, esse cara nunca pagou e está aqui, né, tirando, inclusive, o direito do outro que pagou. Então, quando a gente coloca esses simples exemplos, eu acho que é importante, a gente faz isso muito nas outras políticas também, né? Pô, essa moça já recebe BPC e está vindo para cá pedindo cesta básica, né? Essa pessoa está fazendo isso e está querendo mais aquilo, essa tem celular, essa tem carro. Já teve situações que eu encaminhei o usuário para a rede de assistência e aí ele falou assim, não adianta não, porque na minha cidade eu já fui e chegou lá, a moça disse que tinha um carro lá, porque meu filho é com deficiência, a comunidade se juntou, comprou um carrinho velho, está lá na minha porta, que eu moro no assentamento rural, mas a moça chegou lá em casa e falou que tinha um carro na garagem, que eu não tinha direito à cesta básica, não. Eu estou colocando isso para vocês, gente, porque eu não estou falando aqui de forma pejorativa de nenhum profissional, né, com muito respeito. É porque o cotidiano, quando a gente tem lá, né, 200 pessoas para atender, só tem 30 cesta básica, a gente acaba naturalizando esse processo, né? E mesmo que a gente não consiga atender a todos, a gente não pode naturalizar. A gente não pode achar que isso é comum, que isso é o que o gestor pode pensar, mas a gente não pode, porque nós temos o arcabouço ético, teórico, político, metodológico, que a nossa profissão conquistou a duras penas, historicamente, que nos permite hoje dizer que direção que a gente vai caminhar nesse processo, né?
Então, nesse sentido, o projeto ético-político, ele não se concretiza só no seu conjunto de valores e princípios, né? A gente precisa traduzir isso no trabalho cotidiano a partir de mediações, né? E aí a Ivanete também destaca para a gente que é fundamental que a gente compreenda as diferentes dimensões do projeto ético-político e que nós tenhamos disposição política, teórica e ideológica de assumi-lo, né? Identificando as condições objetivas. Nós não somos salvadores da pátria, né? Mas também nós podemos saber até onde podemos ir com a nossa limitação de trabalhador assalariado. Construção de estratégias e de aliança estratégica com outros profissionais, usuários e trabalhadores, né, nesse processo. Nesse sentido, quando a gente hoje discute, né, o clientelismo, autoritarismo e a garantia de direitos e outras formas patriarcais, né, que trabalham com a ótica do favor e não do acesso ao direito quanto sujeito de direitos, nós temos que estar muito atento de qual é a parte que a gente está trabalhando nesse processo e como que a gente está coletivamente conseguindo interferir. E aí a gente faz uma discussão do trabalho em equipe, principalmente. Porque nós também, enquanto trabalhadores assalariados, estamos vivenciando as mudanças do mundo do trabalho. Muitas vezes nós temos 2, 3 empregos em municípios diferenciados e nós não conseguimos nem nos reunir para fazer um projeto de intervenção junto com a equipe, né? E isso, muitas vezes, é difícil, não estou dizendo que é fácil. Né? O CRES do Rio, eu me lembro quando uma gestão anterior foi fazer uma fiscalização, no sentido da fiscalização que o conjunto faz, né? Não de denúncia, mas no sentido que envolve todos os profissionais, discute as estratégias, e não conseguiu, por exemplo, reunir os profissionais do sistema penitenciário de um determinado presídio, porque elas nunca se reuniam, nunca tinham reunião de equipe em função dos plantões. Então, assim, isso para fazer uma reunião de fiscalização, você imagine no trabalho cotidiano. Então, são essas perversidades, né, do processo de trabalho e das relações precarizadas, subalternas, sem concurso público que a gente vivencia, que a gente também tem que estar atento, mesmo que a gente não consiga mudá-la, dependendo só da nossa boa vontade, mas estar atento para esse processo, não banalizar, né, e não coisificar o nosso trabalho cotidiano. Né? Nesse sentido, quando o conjunto Cefes-CRES implementa as atuações, as ações em defesa das condições de trabalho, ele faz dentro de uma política dentro da política de fiscalização, atuando em 3 dimensões. Numa dimensão afirmativa de princípios e compromisso histórico, numa dimensão político-pedagógica, numa dimensão normativo-disciplinadora. Né? Uma outra atuação que a gente tem feito, resgatando um pouco as ações, é a ampla campanha em defesa do concurso público para assistentes sociais de diferentes espaços socioocupacionais. E aí, numa conjuntura marcada aí pela restrição de direitos, a gente tem também notícias boas. Né? Hoje saiu no Diário Oficial o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizando a contratação de mais dos 250 assistentes sociais do INSS, que o concurso se extingue agora, dia 3 de junho. Foi um concurso que foi prorrogado através da luta também da categoria, e que esse concurso, se não fosse nomeado, iria perder, e Deus sabe lá quando iria acontecer um outro concurso específico. Depois de pressão, né, de apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e do próprio entendimento do INSS da necessidade desse processo, o Ministério hoje autorizou e nos próximos dias deve sair a nomeação. Para além disso, nós estamos aí enfrentando, junto com os trabalhadores do SUAS, a campanha nacional em defesa do concurso público para todos os trabalhadores do SUAS, porque a gente sabe que na assistência social está em todas as áreas, mas na política de assistência social, a forma de contrato de trabalho é uma das mais precarizadas, inclusive com denúncias como o CRES de Minas e outros CRES do Nordeste, enfrentando a contratação de profissionais, assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais por pregão eletrônico, né? O que gerou denúncia no Ministério Público e com a atuação do Conselho junto com outras entidades, havendo a reversão do quadro, mas tudo isso é uma luta, né? Enfim, a gente está aí junto com essa campanha. O Cefes se pronunciou agora no Congresso do Congemas, a importância dos gestores municipais garantir esse processo de concurso público para, inclusive, dar mais autonomia profissional. Né?
A publicação de diversas resoluções e diretrizes referente ao exercício profissional, que a gente sabe que elas não se materializam por si só, mas são instrumentos importantes no enfrentamento cotidiano, seja das condições técnicas e éticas, seja de parecer conjunto, né? Enfim, várias resoluções que estão disponíveis aí no CRES e nos espaços de comunicação online. O plano de lutas em defesa do trabalho, da formação e contra a precarização do ensino superior, do qual participa o conjunto Cefes-CRES, a ABEPS, a ENESO, né? A gente tem um plano de lutas aí que está enfrentando e, lamentavelmente, nessa semana tivemos também uma perda quando a ANATED, a Associação Nacional dos Tutores de Educação à Distância, ganhou em primeira instância a ação contra a campanha Educação Não é Fast Food do conjunto Cefes-CRES e da ABEPS e ENESO, em primeira instância, obrigando aí o pagamento de uma indenização que o Cefes vai recorrer, né, através da assessoria jurídica, mas que mostra que até a expressão, né, o cerceamento da liberdade de expressão, de você, com muito cuidado que a gente fez a campanha, que não é contra nenhum usuário, nenhum estudante, muito menos nenhum profissional, mas contra a metodologia do ensino, à distância, porque a gente entende que não garante a qualidade exigida no curso de serviço social, e agora a gente perdeu aí na primeira instância, mas vamos recorrer coletivamente nesse processo, né? Estamos também com uma campanha do conjunto que meia formação não garante um direito supervisionado essencial para o exercício profissional do assistente social, essa campanha junto a toda a categoria, e também agora a construção do credenciamento de campo de estágio online, né, até o final desse semestre está disponível para os CREs, para que as UFAs possam acessá-lo e alimentá-lo. A gente acredita que é um instrumento importante para otimizar e também para colher dados, né? A implantação pela luta das 30 horas, depois de muita discussão, a gente entrou com uma ação judicial com muito cuidado, porque uma ação judicial no âmbito federal pode ocasionar, né, perdas de ações que ganha nas outras instâncias regionais, mas com a preocupação de entrar com essa ação contra o Ministério do Planejamento, que não reconhece a nossa lei na redução da carga horária. Então, essa ação está em tramitação, né, e ainda aguardamos o julgamento da ADIM, da Ação de Constitucionalidade, que a Confederação Nacional de Saúde entrou contra a nossa lei, né? E estamos também com uma campanha que é importante, que é a campanha nacional do fortalecimento do conjunto Cefes-CREs. A luta por um serviço social forte também depende de você. Regularize seus débitos junto aos CREs, que é uma campanha que vem trabalhar junto com o assistente social a importância de regularizar esse tributo, que a gente não pode abrir mão, inclusive porque é um tributo, né, não pode ter renúncia fiscal, mas a gente abriu agora uma campanha nacional, tirando juros e multas e facilitando a forma de parcelamento, e a campanha está aí até setembro, para quem quiser. E o que a gente quer reforçar também é que mesmo quem não faça adesão à campanha, que responda ao questionário que a gente está implantando junto com a campanha, de trabalhar o perfil, né, do profissional que tem dificuldade de quitar as suas contribuições, porque se é só pelo viés financeiro, se não é, se é para não identificação, enfim. Está sendo feita essa pesquisa também como forma de deliberação do conjunto Cefes-CREs. E mais uma questão para a gente finalizar é a participação da importância de todos nós estarmos engajados na campanha do conjunto Cefes-CREs Sem Movimento Não Há Liberdade, que está no site do Cefes, onde a gente está com um observatório que disponibiliza e que também estamos fazendo diversas ações, os estados também, em defesa que no mundo da desigualdade, o tema da campanha, no mundo da desigualdade, toda violação de direitos é violência. E aí a gente traz dados, né, que mostram esse mapeamento da violência e como que o profissional, no trabalho cotidiano, né, lida com essas questões, né? Tem um observatório de violações e resistências no site da campanha, que está pelo site do Cefes, né? Todo o material dos seminários nacionais, a gente está tendo um compromisso de colocar online na página. Então, no caso, por exemplo, já está com o trabalho do assistente social no SUAS, está disponível com diversos textos e outros também, né? E, para encerrar, que já passou aqui, já tem 5 minutinhos, e vai dar para finalizar direitinho, a gente vai só fechar com os desafios, tá? Eu acho que é importante a gente estar aqui hoje reafirmando que a nossa profissão, e nós enquanto trabalhadores, né, e a importância da gente reafirmar
a defesa do projeto ético-político numa conjuntura que nega uma sociedade, negando uma sociedade, desculpa, que culpabiliza o indivíduo, que destrói direitos conquistados, que prioriza o lucro desenfreado pelo capital financeiro, que aprofunda desigualdades sociais, que desloca a discussão da pobreza da questão social e do não acesso ao trabalho, priorizando o enfoque nas incapacidades individuais. Outro desafio que a gente aponta é estabelecer estratégia de resistência que tenham como base a análise da realidade, né? Fortalecer a articulação com os movimentos e demais entidades da categoria, defender a universalização das políticas sociais da Seguridade Social, defesa pela ampliação dos espaços socioocupacionais, e nesse sentido também a gente queria passar a informação que o PL, que insere os assistentes sociais, os psicólogos na educação, nós estávamos com uma proposta de conseguir, junto à relatora, fazer as mudanças, né, que a gente propôs e foi discutido nos encontros nacionais e regionais. Recentemente tivemos a votação, semana passada, foi esvaziada pela bancada governista, que não concorda com o PL, que diz que vai gerar custo para as escolas, e a gente está numa luta aí, porque se for aprovado na Comissão de Educação do Congresso, ele já vai depois para a plenária final. Então, a gente pede para fazer pressão, mandando e-mail para os parlamentares, enfim, está no site do Cefes também, mas é uma luta que a gente tem inserido muitos esforços coletivos, junto também com o Conselho Federal de Psicologia, né? Atuar nas esferas de controle social de forma crítica, né? Porque muitas vezes a gente sabe a limitação desses espaços, a intensificar reflexões e discussões sobre a atuação profissional em diferentes espaços socioocupacionais, mas sempre de uma concepção de totalidade, intensificar as ações de defesa das condições técnicas e éticas. Enfim, gente, eu vou encerrar por aqui, só para poder, falando uma citação da professora Mavi, que eu acho que também é muito interessante, quando ela resgata para a gente que o projeto ético-político não é uma utopia ou uma quimera produzida por uma visão distorcida e simplificada da realidade objetiva. Ao contrário, ele está assentado numa dupla compreensão. Por um lado, ele diz respeito à lúcida percepção da dimensão política da profissão e do caráter contraditório da prática profissional. E, por outro lado, ele diz respeito à clara certeza da incompatibilidade da ordem burguesa com a democracia, a justiça social, a cidadania e a liberdade. Então, se a gente não tem hoje, todos nós, deslumbra uma outra sociedade, que pelo menos façamos coletivamente a afirmação de que essa, do jeito que está, não nos serve, né? Essa, do jeito que está, que não tem espaço para todos, que só 20%, como foi colocado recente a palestra que eu assisti da professora Sheila, cabe dentro dela, não interessa para a gente. Então, pelo menos por resistência, a gente tem o compromisso de resistir, de continuar, né, acreditando que vale a pena, seja no trabalho cotidiano, seja enquanto cidadão, seja enquanto trabalhador nesse país, lutar pelo que a gente acredita, né? E a gente agradece, então, e parabeniza todos nós por mais esse maio, né, bem intenso, né? Acho que agradecer a Marinete, e agora eu quero combinar as regras para a gente iniciar o debate. Penso que a gente pode abrir para um bloco de 5 questões dirigidas à mesa. A mesa responde, depois para um bloco de mais 5. Então, está aberto. Quem quiser fazer as questões, por gentileza, dirigidas à mesa. Boa tarde. Eu queria cumprimentar as companheiras da mesa, Marinete, Liliane, a professora Carmelita. Cumprimentar os assistentes sociais presentes, né, por esse mês. E eu acho que a gente é uma das poucas, se não a única categoria que comemora o nosso mês, o nosso dia, botando o dedo nas nossas feridas. Eu acho que isso é muito salutar, eu acho que a gente pretende realmente estar avançando como profissional. Eu queria trazer uma questão que eu sou agente fiscal, né, do CRES, atuo também na saúde, e no CRES a gente tem feito visitas programadas nos CRAs de todo o estado do Rio de Janeiro. E aí o que a gente vem encontrando? Um quadro de profissionais de serviço social que trabalham em condições precárias, em muitas situações, sem água para beber, sem banheiro decente. Isso diz respeito às condições de trabalho, que eu acho que é uma luta coletiva.
Mas eu quero trazer um outro aspecto do trabalho dos assistentes sociais nos CRAs. Quando a professora Carmelita coloca da necessidade da gente conhecer essa população, a gente vem identificando em vários municípios uma queixa do assistente social que eu acho muito preocupante, da população se colocar contra o próprio profissional, e muitas delas receberem ameaças, agressões verbais, e isso eu relaciono, quer dizer, até que ponto a gente está conseguindo se aproximar dessa população, até que ponto a gente está conseguindo mostrar a essa população que essa revolta que ela tem com a instituição, com o aparato e com o equipamento, transformá-la e identificar realmente quais são as formas de garantir os seus direitos. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente encontra das condições de trabalho e da relação com a população, que eu acho que merece reflexão. Era essa questão que eu queria colocar. Também queria, parabenizar, estou aqui encantado com o acerto, de ter convidado as duas. Eu queria trazer alguns dados para a gente pensar. Tem a ver com o que a Fátima perguntou e não foi combinado, tá? Apesar da gente estar sentado ali um do lado do outro. Eu queria trazer um dado de uma recente pesquisa feita nos processos éticos que foram julgados já lá no CRES, os processos éticos contra assistentes sociais, e de um levantamento feito recentemente pela nossa Comissão de Ética, de que a maioria dos processos éticos, não das denúncias, mas a maioria dos processos éticos já julgados e que hoje tramitam no CRES, diz respeito a denúncias contra assistentes sociais que abusam da autoridade quando assumem cargos de gestão. Eu acho que esse é um dado importante. Eu não estou querendo generalizar, mas eu acho que esse é um dado importante, porque a gente está falando em clientelismo, autoritarismo e garantia de direitos, E a gente também, às vezes, tem uma visão muito idealizada e romantizada da profissão. É como se o projeto ético-político fosse um campo de força, uma bolha que nos protegia de todas essas relações que são próprias da cultura política brasileira. E que, muitas das vezes, nós, justamente por estarmos no âmbito da política pública marcada por essas características, e a professora Carmelita falou um pouco disso, Marinete também deu alguns exemplos, a gente muitas das vezes acaba reproduzindo essas práticas no nosso cotidiano, seja na relação com os colegas quando assumem cargos de gestão, ou seja na relação com a própria população usuária, que esse é um outro dado que a gente tem visto no Conselho. O número de denúncias éticas contra assistentes sociais tem crescido exponencialmente e denúncias de usuários. O que a gente avalia ser muito positivo, diga-se de passagem, porque significa que a população está atenta ao que nós estamos fazendo na prestação de serviços profissionais de qualidade. É claro que muitas denúncias não têm procedência, mas muitas possuem, e aí tem todo o processo, o processamento ético do Conselho. Então, em razão desse dado, é uma provocação que eu estou fazendo, e aí eu queria perguntar também uma coisa para a mesa, porque eu acho que isso tem a ver com o que a Fátima perguntou, dessa relação tensa que muitas das vezes acaba se estabelecendo entre o assistente social e a população usuária. Porque essas formas precarizadas, que a gente vem observando de contratação de assistentes sociais, que muitas das vezes também o concurso público, que é uma luta que a gente vem travando, mas que também muitas das vezes continua precarizando, tem muitos assistentes concursados que continuam trabalhando em condições precárias, essas relações precarizadas, como é que eu vou dizer isso sem, assim, de uma forma mais objetiva possível? As formas de contratação de profissionais que trabalham nas políticas públicas também são perpassadas por relações de clientelismo e autoritarismo, não é? E também buscam, então, por conta disso, lealdade dos profissionais para com os compromissos da gestão pública, não é?
justamente por conta da falta de concurso. Assim, gente, a gente tem vivido um crescimento exponencial do número de assistentes sociais. O Cefes tem esses dados, não é? O CRES do Rio, ano passado, a gente fez um levantamento. O ano passado, 2012, nós tivemos 1.000 novos pedidos de registro profissional de assistentes sociais no estado do Rio. Não é? Quando o assistente social se registra, a orientação que o conjunto Cefes-CRES dá é que ele só se registre quando ele consegue um trabalho como assistente social. Então, o que a gente está observando? Que o mercado de trabalho está crescendo. O desemprego, né, em massa não parece ser uma realidade do serviço social. Agora, que empregos são esses? Né? Que formas são essas de contratação de profissional e que implicações éticas isso vai trazer para o exercício profissional? Não é? Porque eu acho que esse é um dado que a gente precisa pensar até que ponto também, né, e aí acho que o Cefes, o conjunto, né, tem falado muito de como a gente pode usar dos nossos instrumentos normativos, do Código de Ética, da Lei de Regulamentação, justamente para a gente se defender, né, dessas armadilhas que muitas das vezes a gente acaba sendo enredado em função dessas relações culturais e políticas da história brasileira que nós não estamos isentos dela. Boa tarde. A Marluce veio falando bastante das contradições que ela vive no espaço profissional dela, né? Que veio bastante em acordo ou em sintonia com o que a Yasbeck tinha comentado antes, né? Sobre as contradições e as ambiguidades na implementação ou na efetivação das políticas sociais e como que o serviço social, muitas vezes, vem se inserindo nesse contexto. Então, eu estou aqui querendo que a Yasbeck pudesse falar um pouquinho mais para a gente, né? Trabalhando um pouco, refletindo um pouco sobre como que o serviço social, né, pode estar enfrentando no seu cotidiano essas dificuldades, como que o serviço social pode estar construindo o que a Yasbeck chama de nova cultura, né, frente à defesa dos direitos sociais, né? Quer dizer, como que o serviço social poderia estar contribuindo? Eu acho que a Marluce falou já um pouco, já até expôs um pouco de como que ela faz, mas eu acho que a Yasbeck poderia falar um pouco mais disso, tá? Obrigada. É só que a fala de Charles, mas a sua, assim, acabou me estimulando a falar um pouco. Fala o nome. Isabela, eu sou assistente social da área de saúde e da área de educação também. A questão da precarização de trabalho, realmente, a forma de contrato, ela acaba meio que definindo, né, a atuação política no nosso local de trabalho. Mas mesmo aquelas formas mais sofisticadas de contratação, que a gente, através de concurso público, existem mecanismos hoje de gratificação, por exemplo, que eu vivencio muito diretamente na saúde, onde a gente recebe hora extra, gratificação de plantão, que acabam nos dividindo. E quando a gente estabelece essa discussão política com a categoria, isso acaba sendo uma fala até um pouco antipática, porque parece que a gente está, na verdade, atacando individualmente quem aceita a gratificação. E, na verdade, não é isso. É saber que, por trás de um rebaixamento salarial, a gente acaba se dividindo politicamente muitas vezes, né? Então, já que a gente está numa efervescência da discussão política de organização sindical da categoria, acho que essa discussão é bem-vinda. A gente não pode se esquecer que uma forma de premiação ou mesmo de uma gratificação que se estenda a um determinado grupo de assistentes sociais, a gente não pode se esquecer de que a gente é assistente social, que a gente é classe trabalhadora. Essa identidade precisa ser reafirmada a cada momento, na relação com o usuário, quando a gente olha para ele, como muito bem Marinete colocou, que cidadania, para mim tudo e para ele nada, né? Que visita é essa, qual o objetivo dessa visita? E isso é reafirmar nossa identidade de classe trabalhadora nesse local de trabalho. Por isso que eu acho que é possível fazer mudança e fazer transformação. A cada momento que eu venho, e até uma forma da gente se fortalecer. Para enfrentar o local de trabalho, ver esses eventos, porque a gente vê falas
calorosas e que, na verdade, creem na possibilidade de mudança, né? Porque a gente fica tão isolado, tão sozinho no nosso campo de trabalho, e muitas vezes isso acaba ferindo e minando a nossa consciência política, né? E que a gente não está mesmo imune, Charles, desse ataque, né, cotidiano que a gente recebe de individualismo, né, de olhar o usuário com preconceito, e cada vez mais de olhar o usuário com preconceito, porque a gente não pode se esquecer que a gente está numa era muito desfavorável para a defesa de interesses coletivos. A todo momento a gente vê, a cada hora que a gente liga a televisão, seja desde do primeiro jornal até o último, a gente vê, na verdade, uma campanha contra toda a Constituição que a gente duramente defendeu, né? Então, é rasgar o ECA, é rasgar o ECA, rasgar o ECA. Essa discussão está banalizada e a gente acaba, muitas vezes, engolindo esse discurso, porque ele é massificado de uma maneira de que a gente não tem uma armadura, né? E se essa consciência não for reafirmada nesses espaços de discussão política, como é esse, e nesse seminário que, na verdade, nos traz muita esperança de que as coisas podem ser de uma maneira diferente do que está. Muito obrigada. Bem, as questões são profundas, porque o processo de precarização que vive a classe trabalhadora é o processo de precarização que vivemos nós, né? E nós sofremos as mesmas condições precárias de trabalho, a terceirização, a disputa com os pares, né? Há muitos lugares onde há várias categorias, entre aspas, de salário dos nossos colegas, né? Um ganha uma coisa, outro ganha outra. Então, eu acho que esse processo ele é um processo difícil, ele divide a categoria politicamente, como foi levantado aqui, né? E ele tem a ver com as condições de trabalho, com essa dimensão que o Charles chama a atenção e que eu acho que é bem real, a forma de contrato. No interior de São Paulo, o apadrinhamento vigora, né, plenamente. Você é sobrinha do prefeito, você é mulher do prefeito, as primeiras damas estão fazendo capacitação, formação de graduados à distância. Então, isso aí atravessa o processo e dificulta muito, né? E eu acho que é uma questão que eu concordo com os aspectos que vocês lembraram, um que não foi lembrado, que eu acho que tem a ver com a formação e com a nossa apropriação do projeto, né? O projeto não pode ser um discurso. Eu acho que a gente transformou o projeto, muitas vezes, num discurso, né? Ele tem que ser incorporado profundamente por nós, né? E porque, eu lembrei agora, orientei uma tese de doutorado que a pessoa pesquisava sobre concepção de pobreza dos trabalhadores, dos assistentes sociais, e era inacreditável. Eu não acreditava que eu estava lendo que um assistente social dissesse aquilo do pobre. Porque ele é sujo, porque ele tem piolho, porque eu não deixo nem encostar na minha mesa. Daí para frente, né? Meu Deus, quer dizer... Então, tem um problema do entendimento nosso também, do que é o projeto, de que lado a gente está, como a gente se constrói uma identidade pela consciência e pela prática com essa população, né? Que é um processo de esforço, de aproximação, né? O PEP, a Bia chama de PEP, a nossa Beatriz Abramides só chama de PEP. O projeto ele tem uma dimensão que é compreender a realidade, né? Nós temos que entender a realidade. A Marilda fala muito bem disso, decifrar as lógicas do capital, mas temos que chegar também no miúdo. Aí sou eu, né? Como as pessoas vivem, entender, se eu não penetrar esse universo, né, eu não consigo me aliar, eu não consigo demonstrar, né, que eu estou ali para... Aqui estou eu, senão eu sou um agente do controle público, um agente do Bolsa Família, que está lá verificando, né, se eu cumpri ou não as condicionalidades. Então, é um processo de apropriação do projeto, que é o projeto de uma profissão, mas que ultrapassa essa profissão, né? O horizonte da outra ordem societária não pode ser esquecido em momento algum, né? E mesmo entendendo, né, é preocupante esse número de processos que crescem, né? E eu estou saindo de uma capacitação no sistema prisional em São Paulo. É muito complicado. Os colegas têm medo dos presos, né? Claro, talvez eu também tivesse, eu não estou criticando ninguém, né? Mas
Quer dizer, você não consegue entender nem no nível primeiro do humano, né, aquela situação. Então, tem dificuldades nossas, eu acho que tem, né, de um compromisso efetivo, de me colocar, né, como parceira, como alguém que está ali para... Quer dizer, a população tem que perceber isso. A população tem que perceber isso. Eu tenho que deixar ela entrever isso, ela perceber de que lado eu estou, afinal, né? A visita domiciliar, só uma coisinha, eu acho que é um dos instrumentos mais ricos que a profissão tem. Ela é a hora em que eu chego lá, né? Não para fiscalizar, não para verificar, né? Mas para me aproximar daquele universo que eu reafirmo, acho que a gente desconhece, né? Para mostrar o meu apoio, a minha solidariedade, quer dizer, ele é riquíssimo, né? E a gente está usando tão equivocadamente, né? E tem colegas nossas, eu dei uns treinamentos num lugar onde a menininha dizia assim, eu chego na casa e abro todos os armários. As colegas quase bateram nela, coitada, para ver se ela está escondendo alguma coisa de mim. Quer dizer, tem assistente social, né? Então é um processo, um longo processo que tem a ver com a formação, tem a ver com as entidades, né? Que tem que abrir a discussão, né? Tem que divulgar os dados, né? Desses processos, que são muito... Bom, a Viviane, essa daí é da precarização mais geral, né? Bom, todos acabam ficando na precarização. A Viviane levantou uma questão que eu acho muito importante, Viviane, que é como é que a gente enfrenta isso, né? E aí, eu já respondendo o primeiro bloco, vamos dizer assim, eu acho que nós temos que nos apropriar das condições concretas de vida da população, né? Fazer a mediação entre a grande reflexão que a gente desenvolve, a teoria, né? As nossas concepções e o concreto da vida da população. Nós temos que fazer essa passagem, né? Nós temos que... e aí você percebe que você tem preconceitos, né? Os traços que você também, né? Ele é muito sujo. Você também é assim, né? E todo aquele cargo, a herança cultural que nós temos também, né? Em relação a essa população, a nossa formação, que nem sempre foi a melhor. Então, é um longo esforço. Eu acho que há muitos desafios e passam, sobretudo, eu vou dizer de um jeito mais simples que eu sei, chegar bem perto, né? Como projeto, como proposta, né? Para mostrar de que lado você está. Eu acho que é possível, né? Eu acho que é perfeitamente possível no nosso trabalho a gente pensar nas formas coletivas de enfrentamento. Quando a Fatinha traz a questão desse conflito do profissional junto com a população usuária, é que muitas vezes, gente, a gente, enquanto técnico, a gente não trabalha com os nossos usuários a responsabilidade dos próprios gestores nesse processo, né? O gestor, muitas vezes, bota o técnico na frente para dizer o não, ou para dizer as formas e os critérios para acessar determinados serviços e políticas. E o técnico aceita isso, às vezes, achando que isso é uma relação de poder, muitas vezes, né? Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que saber muito bem qual é o nosso papel em relação aos gestores. Eu sei que aqui em Campos, por exemplo, em relação à educação, a questão estava seríssima, né? Não se constrói escolas públicas, né? Cria-se a possibilidade de bolsas, bota o profissional para fazer estudo social, e aí o profissional passa a dizer, olha, não cumpriu o direito à educação, você vai lá e diz para o usuário se ele vai ter direito ou não à bolsa. E o gestor tem nada com isso, foi ela que fez o estudo, né? Aí a colega que apanha da população, que é agredida, porque a gente está assumindo, enquanto profissional, e isso não pode ser feito de forma individual, exige a construção coletiva, a responsabilidade que é do gestor público de oferecer, no caso presente da educação, né? Então, assim, muitas vezes as estratégias, até de publicizar isso, de ajudar a população a entender, puxar uma audiência pública, levar para os espaços coletivos, para dizer, porque a tendência é personalizar em alguém, né? E alguém que está ali, pelo menos, atendendo ele, né? Semana passada eu tive uma situação na agência que eu trabalho, na NSS, acabou a água da agência, é um fato simples. Os médicos peritos resolveram, como todo mundo deveria ter feito,
não atender, porque eles precisavam lavar a mão para fazer perícia, né? Só que, em vez de não abrir a agência, botaram 200 pessoas lá dentro, depois foram avisar que não ia ter a perícia. E aí eu estava lá atendendo, tranquila na minha sala, daqui a pouco eu só vejo uma moça perguntar assim, cadê a assistente social? Aí eu falei assim, estou aqui. Aí ela falou, vamos lá. Aí levantou o grupo da perícia inteiro, os 50 trabalhadores, foi para a porta do serviço social. Aí falaram, a gente quer que você dê uma explicação por que suspendeu o atendimento da perícia. Aí eu falei assim, vamos por parte, né? Falei, olha, vocês vão voltar, eu peço vocês para sentarem lá, e quem vai dar essa explicação é o chefe da agência, né? O chefe da agência lá no cantinho, né? Eu falei, eles só querem uma explicação, então vocês têm que ir lá e dar a explicação. Aí ele foi lá e deu a explicação. Eu estou dizendo o seguinte, ao mesmo tempo é o reconhecimento que é o profissional que eles poderiam procurar, quer dizer, de uma certa forma, né? Não é que está culpabilizando, mas é a referência. Mas, por outro lado, muitas vezes coloca demandas que não são nossas, né? Então, a gente tem que ter a tranquilidade de fazer esse debate, inclusive, com a população, né? Na hora que a gente vai lá emitir o nosso estudo, na hora que a gente vai fazer a discussão da questão. Então, muitas vezes, não é fácil, gente, porque a gente lida com gestões muito autoritárias, né, principalmente em nível municipal, que às vezes realmente personalizam demais a coisa. E no nível federal também, a gente está vivenciando aí a questão das donas de casa, né, que podem contribuir agora com valor de 5% para a Previdência Social, que a maioria chega lá dizendo é o benefício da Dilma, né? Só que a Dilma não está lá para dizer para elas agora que depois que elas pagaram, o MDS não reconhece, que é valida na hora que vai requerer o benefício, né? Então, assim, você paga 5% e na hora que você vai requerer o auxílio-doença é que o MDS valida se ela é de baixa renda. Aí não valida, porque botou lá que tem uma conta de um valor X, ou até o Bolsa Família, aí os sistemas não cruzam e ela não acessa o direito. Aí não é o benefício da Dilma, entendeu? Então, eu estou falando assim, só citando o exemplo de como que se dá essa perversidade de acesso aos direitos quando a coisa é truncada. A gente teve recentemente agora, semana passada, esse boato aí do Bolsa Família, né, que ia ser extinto. Como que isso gerou todo um atropelo aí? Por quê? Porque não é acessado ainda enquanto direito. Porque se fosse acessado enquanto direito, não causaria esse pânico, esse temor da perda, né? Por que durante o processo eleitoral nesse país, você não ouve falar quase nada do BPC? Com toda a restrição do BPC. Porque incorporou a lógica do direito, como também colocou em Asbeck, porque você tem a possibilidade do pleito, né? E enquanto você não tem a possibilidade do pleito dos demais serviços e dos demais benefícios, fica nessa questão aí de achar que alguém está concedendo, que alguém está cedendo, que alguém está impedindo. Então, é nessa discussão que a gente tem que travar, né, que a consolidação do direito se faz de diferentes formas e diferentes dimensões nesse processo, né? Em relação à questão da dimensão ética, a gente já vem construindo pelo Cefes, eu acho que isso é uma coisa legal, a questão de uma coletânea com os processos éticos, pelo menos no âmbito federal. A gente vai estar disponibilizando, a assessora jurídica já está construindo, porque a gente tem que tirar toda a referência, né, de nomes, de tudo, mas porque a questão hoje está assim, tão complexa que muitas vezes o profissional não acha que ele está, quando ele faz uma visita de caráter fiscalizatório, inclusive usa o código de ética, daquele argumento lá de ferir terceiros, né? Então, assim, a discussão é muito mais complexa, que muitas vezes o profissional não se vê como infringindo um código de ética quando ele revela um sigilo, né? Então, eu acho que quando sair a coletânea, né, dos processos éticos, com todos os relatos e as infrações, que vai ajudar até a gente também a estar mais atento nesse processo, né? Em relação à Isabela, eu só posso dizer, Isabela, que é muito importante, eu acho que realmente a construção coletiva, para a gente não ficar, pelo menos na angústia, no adoecimento sozinhos, né? A gente adoece coletivamente, mas também recupera coletivamente, mais rápido, né? E eu acho que é fundamental que a gente crie esses espaços, por isso a importância de participar, não só do CRES, mas das diferentes comissões presentes, construir coletivamente com estratégia. A gente sabe, né, que o profissional muitas vezes tem, mas muitas vezes assim, o contrato precarizado, eu não posso me expor. O estágio probatório no concurso, eu não posso me expor. A época eu vou perder a gratificação. Então, assim, individualmente é muito difícil. Então, a gente só vai conseguir isso realmente
se a gente construir, aí seja, né, o que a categoria definir, de espaço, da forma, mas principalmente usar as instâncias, né, existentes. Eu acho que abusar das comissões do CREAS, do espaço coletivo, pensar estratégias para os profissionais consigam ter pelo menos, né, essa tranquilidade de fazer um debate, sem aquela coisa de que vou ser punido, ou vou ser isso, ou vou ser, né, que a gente sabe que ainda é muito grande a pressão, né? E a gente está nesse processo hoje, com enfrentamento muito, cada dia que passa, talvez maiores, não só com gestores, agora com a população, mas entre a gente mesmo. Eu concordo plenamente com a fala do Charles. Nós estamos vendo assim, algumas práticas de quem assume as representações técnicas, não são nem gestores, coordenação técnicas de serviço, né, com procedimentos muitas vezes burocráticos. Fica mais tempo controlando o ponto, a escala lá de atendimento, o controle de tudo, mesmo sendo uma representação técnica, do que a discussão do próprio projeto de intervenção profissional, das próprias estratégias de enfrentamento para avançar no que diz respeito ao direito, a construção de abordagem, pesquisas, mesmo que sejam ali de levantamentos. Enfim, a gente, muitas vezes, as nossas representações técnicas, é mais fácil, gente, né, discutir lá e ver qual é o carro que vai visitar, qual é a liberação, não sei o quê, do que pensar como é que eu vou enfrentar, né, essa questão dessa gestão, como é que eu vou enfrentar a incompreensão do gestor com uma demanda indevida. Enfim, a gente tem que realmente fazer esse debate coletivamente, mas tem saída, eu acredito, né, com todas as implicações e condições objetivas presentes. Eu quero pedir, então, a Carmelita que diga um número de 1 a 99 para poder a gente sortear o livro como um presente, aqui, para os presentes. Márcia Cristina Santos Batista. Está aí? Ei. A gente quer agradecer as pessoas que ficaram até esse momento para o debate. Quero passar a palavra para a mesa para fazer as colocações finais, as considerações finais. Vou passar a palavra, então, para a Carmelita, para que ela possa considerar aí para nós as questões finais no finalidade. Não, eu acho que a discussão apenas se inicia, mas eu não vou dizer mais nada. Eu só queria agradecer muito o convite e dizer que esses momentos são sempre muito ricos. Hoje eu já sou uma pessoa que estou distante do exercício, já tive muitos anos, mas agora me aposentei no exercício, estou só na docência. Então, são sempre formas, inclusive, de chegar no cotidiano do trabalho dos meus colegas, de me aproximar das questões que os inquietam. Então, para mim, é um momento sempre muito importante, né? Um momento de reflexão coletiva, e eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Eu também agradeço, eu acho que é muito bom, né, mais um evento, as pessoas aqui participando, e que a gente construa, gente, cotidianamente essa nossa resistência, né, mas é possível, a gente acredita nisso, a gente está aqui para isso, a gente não está aqui no nosso espaço cotidiano para qualquer coisa, com estratégia, mas também com prazer, com riso, com poesia, né, que a gente merece nesse processo. Obrigada a todos. Olha, e os CBAs, a gente aguarda todo mundo lá, né? E já temos recebemos 2.040 trabalhos escritos, agora vai ser feita a análise, mas estão lá esperando todo mundo nesse processo. Tá? Obrigada e agradeço mais uma vez aqui o convite. Obrigada, Marinete, obrigada, Carmelita. Eu quero dizer aos profissionais que a gente vai oferecer um singelo coffee break lá no final, tá? Para a gente chegar mais perto, tá bom? Um abraço, então.